irmã Priscila vai estar trazendo a palavra. Aleluia. Irmão Albérico vai estar nos levando em oração, apresentando a irmã Priscila, que vai trazer a palavra. Saúde a igreja na paz do Senhor. Oremos. Meu Deus, Pai santo e poderoso, Senhor da glória, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado conosco nesta noite, através dos louvores, através da saudação. E nós pedimos ainda, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Usa a tua serva para continuar falando com a tua igreja. Usa a tua serva conforme o teu querer, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estou muito grata a Deus por estar aqui mais um dia, juntamente com os irmãos, para adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecer a Ele por todas as bênçãos e maravilhas que Ele tem operado na minha vida, os livramentos que Ele me deu, o qual eu vi, o que eu não vi, mas Ele guardou a minha vida. Estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E assim também o Senhor guardou a tua vida. E você tem motivos para agradecer porque você está aqui hoje. Ele te sustentou. Porque muitas vezes Deus nos livra de coisas que nós nem sabemos. Assim foi com Moisés. Porque quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, Moisés não tinha um conhecimento. Mas Deus entrou com providência na situação. Só pelo simples fato de Moisés ter intimidade com Deus. Que nesta noite venhamos buscar intimidade com Deus. Buscar a sua face enquanto podemos achar. E adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? Sem mais delongas, vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 39, dos versos 16 ao 18. Jeremias 39, do verso 16 ao 18. Jeremias falava da seguinte forma ao povo: lavrem os campos, não semeiem entre espinhos, circundem-se ao Senhor, tire os prepúcios do coração para que se arrependesse e voltasse ao Senhor. Que nesta noite nós venhamos lavrar os campos do nosso coração e da nossa mente para receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Mas ela só pode transformar a vida do homem quando esse homem toma posse da palavra de Deus. Que nesta noite você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. E que essa semente que é a palavra de Deus, ela venha germinar. Porque só dá bom fruto em boa terra. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Vai e diz Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. A ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Eu te salvarei. Não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor. Jeremias ele foi chamado por Deus para pegar arrependimento ao povo de Judá. E quando Deus chama ele, ele diz que era somente uma criança. E Deus diz, não diga que és uma criança. Porque na parte das vezes, e vemos na Bíblia, exemplos de homens que Deus chamou para determinadas obras e que colocaram desculpas para não ir. O próprio Gideão que diz que a tribo dele era a menor entre todas e que ele era o menor da casa do seu pai. O próprio Moisés, que disse, colocou desculpa que o povo não ia crer nele. E que ele era homem eloquente, não conseguia falar. E no final desta conversa que Deus teve com Moisés, é como se Deus tivesse dado uma lição de Moisés assim. Moisés, você não quer libertar o povo de Israel. Eu quero, mas eu estou contigo. Moisés, você não é o libertador do povo. Eu sou, mas eu estou contigo. Porque muitas vezes acreditamos que é o que nós sabemos fazer, que é o nosso talento, que é a nossa capacidade, que faz com que a obra de Deus prospere. Mas é a presença de Deus na nossa vida que faz com que a obra vá para frente. E quando Jeremias diz que ele é só uma criança é um ser frágil.
Mas Deus o constituiu como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze, provando para nós que Ele é capaz de usar o ser humano além dos seus talentos e além da sua potencialidade, porque Ele é Deus. E quando Deus chamou Jeremias, Ele disse que não seria fácil. Muitos pelejariam contra ele, mas Deus também disse: não temas, porque eu estou contigo para te livrar. E Deus está dizendo esta noite: se Deus te chamou para alguma obra, não temas, porque Ele é contigo para te livrar. Muitas vezes é necessário passar por desertos e momentos difíceis, para sermos moldados e lapidados. Porque em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5, diz que a tribulação gera em nós perseverança, experiência e esperança. E a esperança não traz confusão. Às vezes, para nos tornarmos aptos para toda boa obra, é preciso passar por isso. Amém? Jeremias pregava arrependimento àquele povo de Judá. Um povo que tinha se distanciado da presença de Deus, que estavam adorando a deuses estranhos, que tinha se afastado do Senhor e que estava acreditando em falsas profecias, mas não estava acreditando no que Deus estava falando para eles. Jeremias também profetizava a respeito do exílio babilônico que viria sobre Jerusalém. E Jeremias sofria, porque além dele profetizar, ele via. Ele chegou a dizer que ouvia os alaridos de guerra e o som de trombeta. E o povo não aceitava, não se arrependia e não se voltava para Deus. E o povo prendia Jeremias, porque não aceitava a forma que ele pregava. Jeremias pregava: se aceitarem de forma pacífica o exílio babilônico, terás a vida de vocês como despojo. Mas o povo preferia acreditar na falsa profecia de paz e que eles prevaleceriam contra o exército babilônico. Mas essa não era a palavra de Deus para eles. Passado o tempo, o exército babilônico ele cerca ao redor de Judá. E Zedequias, que era o rei, envia 2 sacerdotes para perguntar a Jeremias se Deus estava com eles e se eles venceriam aquele povo. E Deus disse que não, que eles não venceriam. Deus pelejariam contra ele com mão estendida, com ira e com indignação e com grande furor. E diante daquele povo, Deus colocava o caminho de vida e o caminho de morte. Porque Zedequias procurou Jeremias para saber o que Deus ia dizer, se ia livrar ou não. E Jeremias disse: Zedequias, se você permitir ser levado como cativo para a Babilônia, você viverá e a sua família também. Caso contrário, você morrerá. Mas Zedequias não aceitava, porque tinha medo do que o povo ia pensar. Tinha medo do que os soldados iam pensar. E quantas pessoas são assim, que até se simpatizam com o evangelho, que até acreditam que Jesus é o único caminho, mas tem medo do que vão perder lá fora. Tem medo do que os amigos vão achar lá fora deles. E muitas vezes pagam um preço alto por não ouvir a palavra de Deus. E Deus, na vida de cada ser humano, coloca diante dele o caminho de vida e o caminho de morte. E cabe a nós escolher o caminho. E Jeremias, mais uma vez, manda a palavra de que o povo deveria ceder e aceitar ser levado como cativo para a Babilônia. E os guardas, ouvindo isso, chegaram até o rei e disseram que a forma que Jeremias estava falando estava tirando a credibilidade deles, que não poderiam lutar contra aquele exército. E pedem para que o rei desse permissão para prender Jeremias. E Jeremias é lançado numa cisterna, como todos nós sabemos. Só que nessa história, o que me chama a atenção é que o jovem Ebed-Meleque, a Bíblia nos fala, que ele se preocupou com a vida de Jeremias, que estava preso dentro da cisterna. E ele chega até o rei e fala: rei, permita que eu vá libertar Jeremias, porque certamente faltará pão na cidade e ele morrerá de fome. E o rei permite. E sabemos a história que ele retira Jeremias de dentro do calabouço. Passado o tempo, o exército que estava cercado ao redor invade Jerusalém e destrói. E nos versículos que nós lemos, fala que Ebed-Meleque, ele estava temendo. Só que Deus, que vê todas as coisas e que não esquece, ele lembrou do que Ebed-Meleque fez à vida de Jeremias. E ele manda a palavra dizendo assim, os versículos que nós lemos: vai, diz Ebed-Meleque, eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem.
Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue às mãos dos homens a que temes. Eu te salvarei. Não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim. Ebed-Meleque teve coragem, e a atitude dele para chegar a esse ponto é porque ele confiava no Senhor. Ele confiava que aquele profeta realmente era um servo de Deus, e o que ele falava realmente eram palavras de Deus. Ebed-Meleque confiava em Deus, e foi por causa da confiança que ele teve em Deus, que a sua vida foi poupada. E eu comecei a observar que em momentos, quando o ser humano confia em Deus, o rumo da sua vida toma um rumo diferente. E a partir do momento que eu meditei nessa palavra, ao mesmo tempo eu lembrei da meretriz Raabe. Porque a Raabe, ela aceitou, ela acolheu os 2 espias. Porque ela acreditava e confiava no Deus dos hebreus. Que ela ouvia falar que os Deus dos hebreus operou grandes sinais e maravilhas no meio do povo. E que se Deus falou que Canaã seria entregue aos hebreus, realmente Deus ia cumprir. E ela confiou em Deus. E ela é citada na Bíblia como mulher de fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 30 e 31 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Mais uma vez vemos que a atitude de confiar em Deus e ter fé muda o rumo da nossa vida e alcança a vida de outras pessoas. Neste caso aqui, Raabe teve a sua vida poupada e a vida da sua família, porque confiou em Deus, porque teve fé em Deus. E eu comecei a meditar e pensar, por que nós, como igrejas de Deus, como servos de Deus, não conseguimos confiar inteiramente no Deus que nós servimos, diante de dificuldades, diante de provações, porque nós não servimos a um Deus de madeira, a um Deus de bronze, nem um Deus de prata, que nem próprio se limpa, precisa alguém espanar para tirar poeira, que nem próprio se locomove, precisa alguém levar, mas nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que opera grandes sinais e maravilhas no meio do seu povo, e que desde o início mostrou que é presente e ativo na nossa vida. Quando vamos aprender que a atitude de fé no Deus que nós servimos vai mudar o rumo da nossa vida e vai alcançar a vida de outras pessoas? Precisamos ter fé. A Bíblia fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se veem. Ter fé é ter convicção. E como é que essa convicção vem para nós? Ela vem através do conhecimento. Conhecemos mais a Deus quando passamos por provação. No meio da provação no deserto, nós estamos passando experiências com Deus. E essas experiências causam em nós mais conhecimento. O exemplo de Jó. Porque quando Deus fala de Jó, para o inimigo, ele diz que Jó era justo. Jó era justo antes da prova. Talvez não precisa mais passar por nada para ser moldado. Mas depois de tudo que Jó passou, no final ele pôde dizer: eu conheci a Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos o contemplam. A prova que Jó passou fez com que ele conhecesse mais profundamente a Deus. Então, se Deus te permitiu passar pelo deserto, continue adorando. No final você vai conhecer e ter mais experiências com Deus. Conhecemos mais a Deus através das experiências que nós passamos com Ele. E conhecemos mais a Deus através da sua palavra. Oséias 6, capítulo 6, verso 3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que meditar na palavra. Porque muitas vezes vemos cristãos dentro da igreja, por tantos anos, que não têm o interesse de ler a Bíblia, que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes não tem argumento nem para defender a fé. E não tem um fundamento para se permanecer de pé diante das dificuldades. Porque o Salmo 1 diz que o justo,
Ele tem prazer em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Porque lendo a palavra de Deus, nós também conhecemos a Deus. Temos que desenvolver, irmãos, o hábito de ler a palavra de Deus para conhecermos a Deus. E ele diz também no Salmo 1 que esse justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Temos que meditar na palavra do Senhor para conhecermos mais o Senhor, para estar firme diante das coisas que nós passamos na vida. Porque temos estabilidade. O exemplo desta árvore é a estabilidade, porque as suas raízes são fixas no solo úmido. Mas como essa estabilidade? Uma estabilidade que não passamos por prova? Não, nós passamos. Mas é uma estabilidade do exemplo que Jesus dá, da casa que ele casa que é edificada sobre areia. Veio tempestade para as duas casas, veio vento forte para as duas casas, mas a diferença foi aquela que desmoronou e aquela que ficou em pé, não foi abalada, porque estava firmada na rocha, e a rocha da nossa vida é Jesus Cristo. Por isso que temos estabilidade diante da presença de Deus. Devemos conhecer a Deus através da palavra. Conhecemos a Deus através das experiências que nós passamos para ter convicção e a nossa fé aumentada. A fé e a convicção que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram diante da fornalha. Como diz aqui em Daniel capítulo 3, verso 17. Que ele não temeu a fornalha, porque ele tinha convicção no Deus que servia. Aqueles jovens tinham convicção de que só ele era merecedor de adoração e que ele tinha poder para livrar a vida dos jovens no meio da fornalha. Diz aqui no capítulo 3, verso 17. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Aleluia. A atitude de fé que aqueles 3 jovens tiveram mudaram o rumo da vida deles e alcançaram a vida do rei. Porque quando o rei viu que um quarto homem passeava na fornalha de fogo, ele reconheceu a grandeza de Deus. E em seguida, ele assina um decreto que só o Deus do céu teriam que adorar. Aleluia. A atitude de fé muda a tua vida e alcança a vida de outras pessoas. Atitude de fé. Daniel também confiou em Deus e foi liberto da cova. Diz aqui em Daniel capítulo 6, verso 23. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E uma coisa interessante é porque Daniel tinha um costume de buscar Deus. Ele orava 3 vezes por dia, então ele buscava conhecimento a Deus. E foi a fé que ele teve que fez com que ele se livrasse ileso da cova dos leões. E essa atitude também alcançou a vida do rei Dario, que diz no versículo 27, ele reconhece que o Deus de Daniel é um Deus que livra, que salva e que opera sinais e maravilhas. A atitude de fé de Daniel mudou a vida dele e alcançou também Dario. Porque Dario faz um decreto que o povo teria que temer e tremer diante desse Deus. Você precisa acreditar e confiar. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a maior parte, todas as vezes, quem te faz ficar em pé é a fé que você tem em Deus, irmãos. Muitas vezes tem um vizinho que até sabe o que você passa, o que você enfrenta, mas ouve você acordando, ouvindo o hino, dando glória a Deus e com um sorriso no rosto, e não sabe o que te faz ficar em pé. Mas você sabe que é a confiança e fé que você tem em Deus que faz você ficar assim. E talvez eles queiram saber qual é a fonte. Qual é a fonte que você tem acesso para ficar assim? Atitude de fé muda a vida e alcança outras pessoas. A
A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que servem a Deus precisam acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas só vamos confiar quando Deus faz o que eu quero? Quando eu oro buscando algo que eu quero, eu sei que Ele vai fazer. A confiança em Deus vai além disso. É você saber, mesmo que almeja, você continuar confiando nos propósitos, no projeto dEle para você. Porque a palavra de Deus fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Devemos confiar no Senhor, independente se Ele faz o que nós desejamos. E vemos esse exemplo na vida de Jó. Jó no 3:15, vida, me continue a vida. Descanse nos braços do Senhor. A nossa confiança deve estar totalmente em Deus. Não é na tua capacidade, não é na riqueza que você alcançou, não é na força do teu braço, mas é no Deus vivo que você serve. É no Deus vivo que você serve que a sua confiança tem que estar estabelecida. Isaías capítulo 12, verso 2. Certamente Deus é minha salvação, confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10 diz: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 12: por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A tua fé deve estar estabelecida em Deus. Confia tão somente em Deus. Para concluir, vou ler em Jeremias, capítulo 17, dos versos 5 ao 8, que diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como arbusto nos ermos, não verá prosperidade nos lugares secos do deserto, terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, as suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isso acontece na vida daqueles que confiam em Deus. E para você que chegou esta noite, que não tem Deus como a tua rocha, como o teu baluarte, como o teu porto seguro, Deus te chama hoje. Deus é graça, receba dessa graça hoje. Você que chegou aqui, talvez você tenha olhado para a tua vida e dito: não tem mais solução para mim, não tem mais saída, o meu fardo está pesado demais. Mas Jesus te diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não que seguir a Cristo você não vai ter provas nem tribulações, porque Jesus disse: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo e levar uma cruz é muito difícil. Mas Jesus promete estar contigo até a consumação dos séculos. E Ele também disse, quando Ele voltou para o céu, Ele disse: eu vou, mas deixo o Consolador, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Quando te falta argumento para pedir, quando te falta palavras para pedir a Deus, temos o Espírito Santo que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E Ele também disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é a falta, a ausência de conflitos. Mas a paz que Jesus dá
É porque mesmo em meio à provação, você tem uma paz dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. E Jesus quer te dar isso hoje. Ele quer te dar a salvação, Ele te convida hoje. Provérbios diz que o temor do homem cria laços para ele, mas quem confia no Senhor estará seguro. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração nesta noite. E que você possa meditar nesta palavra e aprender que a tua confiança deve estar em Deus. Mesmo que tudo ao redor pareça estar meio soprando ao contrário, confia em Deus. Porque isso mudará o rumo da tua vida e vai alcançar a vida de outras pessoas. E que assim Deus continue abençoando essa igreja, a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Pronto, Ian? Quando todos os meus medos já não bem mais em mim, quando o céu está e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E Deus, Ele responde pra você assim, ó. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Aleluia. Alguém esta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Nós vamos orar para encerrar, mas nós queremos lhe convidar, você que nos visita, já ouviu a palavra de Deus, ouviu aqui o histórico do cuidado de Deus com Jeremias, que a nossa irmã nos trouxe a palavra, e acabamos de ouvir esse louvor, eu creio em ti. Nós confiamos nele, nós oramos por vocês também, e cremos que a graça salvadora que se manifestou, trazendo salvação a todos nós, ela é manifestada, estendendo este convite para a tua vida, para a tua família. Tem uma pessoa para Jesus? Levante a sua mão, como sinal de aceitação, e esta igreja vai interceder a Deus pela tua vida. Tu terás a tua vida transformada, o teu nome escrito nos céus, e ter o direito à vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Tem uma pessoa? Aproveite essa oportunidade especial que Deus está lhe oferecendo. Não prorrogues, porque nós não sabemos o dia do amanhã, só pertence mesmo a Deus. Se tiver alguém, nós lhe convidamos gentilmente mais uma vez, se dirija aqui à frente. Se estiver um pouco envergonhado, alguém vai lhe acompanhar, um irmão, uma irmã, e nós estaremos aqui orando a Deus por você. Se não tem, que Deus abençoe. Nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e queremos deixar o convite extensivo a todos para sábado estarem presentes aqui na nossa palestra para casais tanto jovens quanto casados, senhores e senhoras. Os nossos irmãos estão com seus ingressos com material e à venda. Parece que eles não estão presentes aqui hoje, mas na terça-feira os irmãos podem procurá-los e adquirir. Então, na data do dia 10, nesse sábado, estaremos reunidos para esse trabalho. E no domingo é o culto especial com a família cristã, culto festivo, com a participação do pastor Walter e a sua esposa, que vai ministrar sábado e domingo. Então, contamos com a presença de todos os irmãos. Não faltem. Na terça-feira, nós estaremos aqui para mais um culto de oração e doutrina. Nós pedimos aos irmãos que estejam todos presentes, independente se o tempo estiver chuvoso ou não. Estaremos aqui adorando a Deus. Um culto simples, como hoje, mas com graça, né? É bom a gente estar e sentir a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Sexta-feira, meus irmãos, estaremos, se Deus quiser, lá no novo templo da Assembleia de Deus Nova Esperança. Esta semana já está nos acabamentos finais. Estaremos lá fazendo a pré-inauguração e toda a igreja está convidada para estar presente ali. O templo é um tamanho razoável, vai comportar muita gente. Então, nós pedimos aos irmãos que puderem, façam um esforço, estejam conosco lá. E no domingo, 9 horas da manhã, inicia o nosso trabalho e a Santa Ceia do Senhor para os membros em comunhão. Então, Santa Ceia no próximo domingo. Exato. Nosso irmão Abelardo, ele vai trazer uma palavra aqui domingo de manhã, falando sobre a campanha do som. Nós ficamos de fazer o ofertório especial no próximo domingo. Então, os irmãos já sabem. Traga a sua oferta, nós vamos passar às mãos dos nossos irmãos que são responsáveis, nosso irmão Abelardo e a equipe, para adquirir esses equipamentos. Então, os irmãos façam conforme aquilo que Deus tem colocado nos vossos corações. Muito bem, orem pelo Moisés aqui da banda que está enfermo, pelo avô do Anderson, também que está enfermo.
Tem um bocado de gente de virose essa semana aí, inclusive eu tombei terça-feira, saí do culto aqui já passando mal. Passei uma noite só Jesus na causa. Mas estou melhor. Depois... Amanhã haverá ensaio com os adolescentes e jovens. As senhoras também. Ok, aproveite, tire um tempo para orar e oremos pela festa que aproxima, né, no próximo mês, entre os jovens e adolescentes. Tem, parece que 3 aniversariantes, eu estou sendo aqui informado. Cadê os aniversariantes? Aline, Marcos, Érica, quem mais? Ok. Se tiver mais algum aniversariante aí, nós pedimos, por favor, que se identifique, né, que eu não tenho aqui as datas, mas... Irmão Guinho, está aniversariando também? Pronto, Aguinaldo. Desce aí. Desce para perto do poço. Amém. Tem mais alguém aniversariando para a gente incluir nessa oração? Se tiver, venha. E nós vamos estar orando por todos. Glória a Deus. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos assistindo aí, o culto ao vivo. Tem gente de longe acompanhando os cultos aqui em Coité. Deus abençoe os nossos irmãos aí do outro lado, onde você estiver. Nosso abraço e nossa gratidão a Deus. Terça-feira estamos juntos novamente, se Deus quiser. Vamos orar, né? Pai querido, eu quero te agradecer por esse culto, Senhor. Abençoado pelos louvores, pela palavra. Queremos agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aniversariando. Que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre as suas vidas, para guardá-los e protegê-los e livrá-los do mal. Pai Santo, nós nos alegramos por essa conquista que os teus filhos têm alcançado diante de ti. E aqui eles estão aos teus pés, na tua casa, para receber, Senhor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo que o Senhor fez nas suas vidas. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos irmãos. Oramos pelos que estão enfermos, acometidos de viroses, que não puderam vir ao culto, alguns que estão internados. Que a mão do Senhor possa alcançar os teus filhos, restaurando a saúde, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que precisa urgente da tua saúde, do teu milagre, da tua cura. Oramos para que essas pessoas sejam agraciadas pelo teu favor. Ó Deus, vem abençoar ricamente a tua igreja. Dá-nos uma semana abençoada, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os salvos, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus, e parabéns aos nossos irmãos aniversariantes.